Boa noite, meus caros, minhas caras. Espero que todos estejam bem, estejam se mantendo saudáveis nesse momento de quarentena, certo? Primeiro quero pedir desculpas pelo amadorismo dessa gravação, tá? Eu tenho alguns vícios de linguagem e eu percebo isso conforme eu estou gravando as aulas para vocês, né? Já gravei por terceiro, já gravei por primeiro, agora é a vez de vocês. Passei a semana, o fim de semana, na verdade, estudando, olhando muitos vídeos, como fazer melhores as gravações e tudo mais. E até recebi algumas dicas de quem já gravava. E é isso, tá? Quero pedir desculpa por qualquer erro que tenha sido colocado aqui que não tenha ficado legal. Isso é de coração, estou fazendo para ajudar vocês. Acho importante a gente continuar tendo esse contato, né? Mesmo que seja por enquanto por gravações, certo? E vocês sabem, vocês não estão de férias, tá? Estamos parados por algo maior, né? Que não tem como evitar nesse sentido. Então vai alguns recados para acalmar o coraçãozinho de vocês. Como vai funcionar a nossa disciplina, né? Disciplina de história? Eu vou gravar vídeos para vocês, né, sobre o conteúdo, né, como se fosse aula mesmo, tá? Só que vai ser um negócio mais célere, mais expresso mesmo. Por quê? Porque o vídeo é mais cansativo, eu consigo falar mais, consigo apresentar mais as coisas, né, mais as características, os fatos. Não preciso parar, ficar colocando na lousa, ficar tirando dúvida nesse momento, certo? Eu vou abrir para as dúvidas, vocês vão ver depois, tá? Mas então vai ser assim, gravação de vídeo. Vou mandar o roteirinho que vocês precisam estudar também, porque eu prezo que vocês precisam ler o livro didático, certo? São poucos alunos que eu tenho reparado que têm lido. Eu preciso que vocês leiam, que vocês aproveitem a quarentena para vocês lerem, tá? Bundinha na cadeira, coloca o livro lá e estuda, certo? Vou passar atividades online, tá? Vou começar passando atividades que vocês consigam fazer aqui mesmo pelo computador, tá? Olha o meu vício aí, eu sempre falando tá? Entenderam, né? E vou passar também atividades do livro, certo? No final da aula a gente vai fazer. Por quê? Porque é justamente para condensar esse conteúdo que vocês acabaram de estudar, que acabaram de ler, certo? É para reforçar. Vocês precisam fazer atividades para lembrar do conteúdo, é importante. Então, na aula passada, né, a última que a gente teve ainda no presencial, a gente estava estudando sobre os Estados Unidos, certo? A gente parou, que eu ainda mostrei um vídeo para vocês sobre o gramafone e tudo mais, certo? Então a gente vai continuar falando a partir desse ponto. Quero que vocês prezem. O que era essa época? Era aquele chamado loucos anos 20, onde o consumidorismo, né? Todo mundo comprava igual louco, o capitalismo nos Estados Unidos estava exacerbado, né? Estava em alta, tá? É esse período aí. Então a gente vai continuar falando agora, falar um pouquinho sobre a era do ouro dos Estados Unidos, né? A era de ouro, tá? Vamos lá. O que começa a surgir nos Estados Unidos? Começa a surgir uma padronização, né? Por exemplo, vai começar a surgir as lojas de departamentos, né? Variados. O que? As roupas que já vinham prontas, as comidas rápidas, né? Que já vinham preparadas, pré-congeladas e era só esquentar no forno, certo? Vai começar a ser produzida em série isso. Isso vai se tornar muito prático para a vida do norte-americano. Por quê? Porque não demora mais para você preparar um jantar, né? Especialmente para quem morava sozinho. A pessoa morava sozinha, colocava aquilo no forno, esquentava e estava pronta a janta dela, tá? Vai começar a surgir os hambúrgueres em caixinha. Não é o McDonald's ainda, tá, gente? Inclusive, vou recomendar para vocês um filme chamado Fome de Poder. Vai aparecer a imagem dele aqui rapidinho, tá? Pronto, tira essa imagem, volta pra mim, né? Que esse filme mostra? Ele vai mostrar justamente esse sonho americano, né? Que vai perdurar. Não vai ser apenas os anos 20. Isso vai ser retomado lá no começo da década de 1940. E o McDonald's ele foi fundado em 1940. Vocês conseguem perceber qual que era a vida desses chamados self-made men, né? Que eram esses homens empreendedores, né? Empresários americanos que queriam montar um negócio, né? Então, aproveitem, assistam esse filme aí enquanto você está em quarentena, certo? Mas percebam que essa padronização, essa forma de você já preparar comidas, roupas, deixar tudo padronizado, é antiga,
Tudo bem? Então, vamos seguir aqui, que eu criei um roteirinho só para não esquecer o que eu falo. Se por acaso, eu estou tentando sempre manter olhando para a câmera, mas é complicado. Tá? Às vezes eu dou uma olhadinha para ver como é que está saindo o vídeo, estou sempre com a mãozona na frente também, vamos tirar. Ou seja, esse tempo nos Estados Unidos, né, ele quer que cada vez mais as pessoas continuem consumindo. Então é importante que o consumidor tenha tempo para aproveitar as coisas que ele compra. Então vai começar a aparecer muitas propagandas relacionadas a isso, a aproveitar com a família, né? Para demonstrar como que era o estilo social nesse sentido das famílias norte-americanas. Vou colocar aqui uma imagem, ó. Essa imagem é de uma família aproveitando o piquenique, tá? Perceba, o capitalismo está englobado aí, porque eles estão cheios de produtos, certo? Uma família que não fosse pelo menos de uma classe média aí, não tinha nada disso, tudo bem? Vou colocar mais duas imagens aqui, ó. Isso aqui, ele demonstra, de fato, o nível machista que eram as propagandas. Por quê? Qual que era o lugar da mulher, que a gente já conversou sobre isso, né? O lugar da mulher é trabalhando dentro de casa e cuidando dos filhos, certo? Você percebe nessa imagem, que eu vou relacionar agora, uma característica machista do homem lavando o carro, né? E a mulher sempre cuidando da parte da cozinha, deixando as panelas brilhando lá. E do outro lado aqui a gente tem a mulher servindo a Coca-Cola. Olha a Coca-Cola, né? Temos a Coca, que todo mundo adora. Ou seja, ela já fazia propaganda nesse sentido, a mulher está cuidando dos filhos ali, tá? Esse era o padrão da mulher. Tira a imagem agora, tá? Volta para mim. Quando que a mulher vai começar a ganhar espaço? Que eu já comentei isso, mas a gente vai trabalhar muito melhor isso durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que lembra que tem aquele sinalzinho da mulher chamado We Can, né? Ou seja, nós podemos. Então, é aí que a mulher começa a ganhar espaço no mercado de trabalho, a partir desse período da Segunda Guerra Mundial. Antes, o lugar da mulher era em casa. Beleza? Seguindo então. Como que funcionava os Estados Unidos? Os Estados Unidos ele produzia de tudo basicamente, né? E vocês lembram que no final da Primeira Guerra Mundial a Europa está destruída. Então os Estados Unidos, além de vender produtos para a Europa, certo? Eles estão cedendo empréstimos também. A Europa está se reconstruindo através do dólar americano, tá? Então eles exportavam alimentos, outros produtos industrializados, certo? Os bancos eles vão continuar emprestando dinheiro para os países europeus, certo? Por quê? Porque com o fim do conflito da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele se tornou basicamente o grande credor, né? Ele se tornou a grande potência. Perceba, a Inglaterra, que era a antiga potência, ela caiu, tá? Os Estados Unidos vai assumir a posição de grande potência mundial, vai se tornar o credor da Europa. Quase toda a Europa vai ter dólar americano circulando por lá para ajudar na reconstrução, né? Senão não tinha capital para isso. Foi os Estados Unidos o grande responsável nesse sentido. Para vocês terem uma noção, quando eles entram nesse período que a gente chama Era de Ouro, né? Por conta que eles possuíam basicamente 42% da população industrial, né? Perceba, a população industrial mundial até 1920 era 42% dos Estados Unidos. Se você pegar, por exemplo, França, Alemanha e Inglaterra juntas, apenas 28% era uma população industrial nesse sentido, tá? Então os Estados Unidos está muito à frente dessas três outras potências, que era a França, a Alemanha e a Inglaterra, tá? Dava quase o dobro deles, só de produção industrial. Onde está a União Soviética nisso? Lembra que a União Soviética ela foi melhorando e tudo mais, né? A gente vai ter os planos quinquenais feitos por Stalin, né? E os planos quinquenais, de fato, vai transformar a União Soviética numa potência. Ela vai ser em terceira potência mundial em 1940, tá? Bem no comecinho da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Só quero que vocês entendam. Os Estados Unidos era industrializado ao máximo, tá? Por isso que ele vai se tornar uma potência e vai conseguir suprir o que ele mandava para a Europa. Aí a gente vai chegar no que a gente chama de American Way of Life, né? O que seria isso? É basicamente o sonho americano. O que era o sonho americano? Como é que ele funcionava nesse sentido? Os bancos eles oferecem créditos para os americanos comprar o que quiser, tá? Então perceba, está sempre lá. O dólar ele está em alta.
até tem um slogan chamado Spend a Dollar. O que era esse slogan? Era gaste $1. O importante é que os bancos facilitassem, né, os empréstimos com juros baixos e tudo mais, para que a economia sempre estivesse rodando, sempre estivesse ativa. Os bancos acreditavam que fazendo isso, nunca mais ia ter uma crise nos Estados Unidos, e vai ser justamente isso que vai gerar uma crise mais à frente, no finalzinho da década de 20, tá? Vamos chegar lá. Então, qual que é o auge desse American Way of Life, né? Que seria o estilo de vida americano. Qualquer um pode ter o que quiser com trabalho duro. Essas eram as propagandas que eles colocavam para a população. Olha, trabalhe duro que você vai ter o que você quiser, né? Tem vários relatos assim, que a pessoa falava, cheguei na América com $1, né? Italianos, irlandeses, e com esse $1 eu consegui ganhar a vida, certo? O que vai acabar crescendo nos Estados Unidos? Só essas partes de indústria, de empreendedores? Não, tudo. Produções literárias vão crescer, produções artísticas, as universidades vão começar a ganhar cada vez mais espaço no cenário nacional, né, na América do Norte. Ou seja, vai começar também a ter um aumento de escolas técnicas. Por quê? Se você tem muitas indústrias, você precisa de pessoal treinado para produzir dentro das indústrias, né? Então, as pessoas eram lecionadas dentro das escolas técnicas e já saíam praticamente preparados para esse mercado de trabalho industrial. O que mais? Um aumento de expectativa de vida por conta da evolução da medicina. O que acontecia muito nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles perdia muita gente, tinha uma taxa alta de mortalidade por conta do quê? Por conta da tifo, né? O que era a tifo? A gente já comentou, a tifo é uma doença que teve muito nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Lembra que eu falei? Ela é uma inflamação que vai dar na pele, certo? Dá febre, dá uma dor muscular também, e ela é justamente causada por conta de piolhos, de pulgas, né? Que liberam umas bactérias assim. E por que você pega isso? Por onde tem piolho e onde tem pulga? Em condições de insalubridade, né? Os grandes conglomerados que tinham dentro das populações, a falta de higiene. E perceba, não existe uma vacina para tifo, tá? Até hoje não existe, que você tem um antibiótico. Naquela época todo mundo tinha acesso a antibiótico? Não, então morria mesmo. Hoje em dia você tem aí, se você por acaso pega uma tifo aí, você toma um benzetacil na bunda lá, né? Bem dolorido, tá? Se um dia vocês precisarem tomar benzetacil, vai ser no bumbum e vai doer bastante, eu garanto, tá? Já tomei. O que mais? Outra doença que matava muito nos Estados Unidos, essa era uma das principais, é a difteria. O que é a difteria? É uma infecção grave que vai dar no nariz, na garganta, tá? O que ela acaba levando? Ela acaba levando uma dificuldade de respiração, e para vocês terem uma noção, matava em torno de 15 mil pessoas por ano na década de 20 nos Estados Unidos, né? Por que elas morrem? Elas morrem por causa da infecção? Não, elas basicamente morriam porque elas ficavam com insuficiência respiratória, né? Ou parava o pulmão, ou parava o coração, certo? É uma doença bem desgastante mesmo, né? Faz a pessoa sofrer. E mais, essa medicina, né, que começou a ter uma preocupação dos Estados Unidos nessa evolução, vai se dar com uma medicina chamada medicina preventiva, né? Cuba utiliza muito essa medicina preventiva. O que é? É você prevenir para você evitar ter os casos. Por isso que é preventiva. Existem outros tipos de medicina, né? Que vai aquele que depois que já está, que você tem que operar, que você tem que tratar, né? Essa já não é mais a preventiva, certo? E o que ela vai instaurar nos Estados Unidos? Novos hábitos de higiene, por exemplo, vai colocar redes de esgoto, vai cobrar que tenha uma melhor preservação dos alimentos, né? Os alimentos enlatados. Perceba, os alimentos enlatados, eles foram criados para a Primeira Guerra Mundial, certo? E eles são muito utilizados depois nos Estados Unidos. Por quê? Porque você faz com que o produto dure, aumenta a durabilidade dele e o tempo de conserva, certo? Com essas características, se forem inseridas pela medicina preventiva, vai ter uma queda de quase 25% da taxa de mortalidade dos Estados Unidos, desde entre 1920 até 1924. Perceba, em 4 anos, você conseguiu reduzir 25% da taxa de mortalidade, justamente por inserir hábitos higiênicos, né? Melhorar a rede de esgoto, melhorar a higiene da população. Tá? Isso é importante. Só que aí, claro,
vai chegar uma hora que esses anos dourados vão acabar, certo? E daí a gente vai ter o que a gente chama de Grande Depressão Americana. O que vai ser essa Grande Depressão? Primeiro, ela vai ser causada por várias características, vou elaborar todas aqui nos finais. Vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês, porque economia não é o meu forte. Inclusive, é a única matéria que eu peguei recuperação na faculdade, por causa de 0,3 pontos. E eu não me esqueço disso nunca, tá? Então, se por acaso um dia vocês ficarem por conta de um pontinho não é nada. O problema é vocês ficarem de recuperação por causa de 0,3. Tá, voltando ao assunto, né? Divaguei aqui. O que acontecia nos Estados Unidos? O crédito era muito fácil durante esses 20 anos. E o que você conseguia ter? Você conseguia ter empréstimos muito facilmente, você conseguia comprar ações na bolsa, você conseguia comprar imóveis, mesmo que você não tivesse dinheiro na hora, eles te emprestavam a juros muito baixos, certo? Ou seja, é fácil o acesso ao dinheiro com esses juros reduzidos, e o comércio funciona a todo vapor nesse sentido. Essa política vai fazer com que os Estados Unidos acabem entrando em crise, e isso vai se dar com um crash, que eles chamam, ou crack na bolsa, tá? Geralmente eles chamam de crash. Vou colocar uma imagem aqui, tá? Essa imagem, para você ter uma noção, é quando aconteceu esse crash, tá? Ele foi na Quinta-feira Negra, vou falar da Quinta-feira Negra mais pra frente, eu só quero que vocês entendam. Olha o tanto de gente que estava lá na bolsa quando isso ocorreu, tá? Vou tirar a imagem agora. O que aconteceu? Alguns investidores, eles perceberam o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que estavam emprestando dinheiro a rodo, produzindo demais, perceberam que uma hora isso ia estourar, tá? Era questão de tempo. O que eles fazem? Eles percebem isso, que estava ocorrendo dentro da economia norte-americana, e vão vender as ações que eles tinham na bolsa, para recuperar um pouco do dinheiro, né? Recuperar um pouco não, recuperaram bem, porque as ações estavam em alta. E isso vai se tornar um efeito cascata. Por quê? Porque todo mundo vai começar a fazer isso. Olha, se aquela galera está vendendo as ações, significa que vai dar algum problema. Aí começam a vender. Nisso, numa quinta-feira, a bolsa vai cair 11 pontos, né? E vão fechar ela, porque 11 pontos é muito, tá? Hoje em dia a gente tem técnicas, por exemplo, a bolsa brasileira aqui, que caiu 12 pontos num dia, tem até um botãozinho de socorro lá. Quando faz isso, a bolsa automaticamente fecha. Por quê? Fecha para evitar que continue caindo. Eles fecharam a bolsa, então, nessa quinta-feira, que é chamada de Quinta-feira Negra, depois de cair 11 pontos, e deram tempo. Na sexta-feira, a bolsa nem abriu, para vocês terem uma noção. Aí você espera, sábado, domingo, na segunda-feira ela abriu novamente, tá? Ela abriu, mas as ações continuaram em baixa, todo mundo querendo vender. E aí é chamada de Segunda-feira Negra. Aí foi basicamente quando o pessoal percebeu, olha, a economia está quebrada. Por quê? Quando a bolsa quebra, os bancos vão acabar quebrando também. Se os bancos quebram, vocês precisam entender que as empresas vão junto com eles. Pensem o seguinte, as pessoas perceberam isso e vão até o banco para pegar o dinheiro. Só que no banco não tem mais dinheiro. Quem tinha já sacou, né? Já retirou. Sem dinheiro, você não vai conseguir comprar nada. Se você não consegue comprar nada, a economia não vai ter como receber, não vai ter como pagar os empregados. Percebe como isso é um ciclo vicioso? Tá? Em torno, para vocês terem uma noção, em torno de 28% da população vai ficar desempregada. Nossa, professor, isso é mais de um quarto da população. Realmente, mais de um quarto da população ficou desempregada. É como se você pegasse entre 4 pessoas que tinham nos Estados Unidos, uma estava desempregada. E isso é muita coisa mesmo. Para você ter uma noção, pense no seguinte, ó. Vou colocar uma imagem aqui para a gente constatar um pouco. Você consegue perceber? Isso em cima é um outdoor, tá? Falando sobre o padrão de vida dos loucos anos 20, né? Dos anos dourados dos Estados Unidos. Que falava assim lá em cima, ó. O mais alto padrão de vida do mundo. E ali do lado está escrito ainda, ó. Não há estilo igual à vida do americano, né? Então, você consegue ver essa fila? Essa fila é fila de desempregados, eles estão indo atrás de comida, de sopão que eram servidos, certo? Então percebe como dá um contraste diferente? Como era um ano e como que vai ficar no final, né? Que a bolsa vai estourar em 1929. Ou seja, desde o começo da década de 20 lá, até o finalzinho dela, mudou radicalmente o cenário nos Estados Unidos. Quais são essas causas da crise? Vou tirar essa imagem agora
Perceba, ó, tem algumas causas que eu peguei, moí, tá mastigadinho e vou passar aqui para vocês. Vocês precisam entender por que essa crise vai acontecer. Ela vai acontecer primeiro, por conta de uma superprodução. Os Estados Unidos, eles continuaram produzindo e produzindo, certo? Mesmo quando já estava começando a dar uma crise, eles não pararam essa superprodução. Eles produziam para vender muito dentro do país dele e também para exportar. Só que chega uma hora que não tem mais para onde exportar, o pessoal não vai mais comprar. E esses produtos ficam nos Estados Unidos. E a galera aqui também não tem dinheiro para comprar. Então esses produtos foram basicamente feitos à toa, porque não tem quem vai usufruir deles, certo? Outra coisa, o sistema do liberalismo econômico. O que era o sistema do liberalismo econômico? É aquilo que você deixar a economia se regular por conta própria, né? Os políticos achavam que a economia sempre ia se regular por conta própria. É uma ideia até de um teórico chamado Adam Smith, né? O que Adam Smith fala? Fala sobre a mão invisível do mercado. Então o que eles falavam? Olha, a economia se resolve sozinha, vamos cuidar das partes políticas. Hoje em dia, assim, não. Hoje em dia os estados são protecionistas, né? Eles colocam mecanismos para proteger a própria economia deles. Ou você acha que, por exemplo, se você for exportar alguma coisa para os Estados Unidos, para você entrar com esse produto lá, você tem que pagar uma taxa. Ou seja, o seu produto já vai com valor para lá e dentro desse valor você precisa pagar uma taxa para deixar o seu produto entrar nos Estados Unidos, certo? Isso é uma proteção nacional. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, uma China vem aqui vender algumas coisas, né? A gente tem que cobrar uma taxa. Por quê? Porque se a China vir trazer uns produtos mais baratos para cá, as pessoas que produzem aquele mesmo tipo de produtos acabam levando desvantagem nesse sentido. Tudo bem? Então, vai ser basicamente o fim do liberalismo econômico nesse sentido. E isso vai dar origem também ao fascismo e ao nazismo na Europa. Mas vou falar isso no finalzinho da aula, certo? Outro ponto, a concentração de renda. O que era a concentração de renda? Só um minutinho tomar uma água. Certo? Já estamos com 22 minutos aí, vamos ver se não ultrapassa os 40. O que era a concentração de renda? As pessoas têm dinheiro a rodo lá, tá? Todo mundo tem dinheiro a hora que quer. Eles são bem pagos pelos trabalhos que eles fazem. Só que quanto mais dinheiro tem dentro do mercado, porque a produção do dólar continuou, porque tem muito dólar indo para a Europa, quanto mais dinheiro você tem produzido, maior vai ser a inflação. Por quê? Porque o real valor daquele dólar vai cair. Por que vai cair? Imagine o seguinte, a pessoa quer ir lá e comprar um ventilador. Quanto custava o ventilador naquela época? Custava $50. Só que todo mundo tem $50. Então eles percebem que eles conseguem lucrar muito mais ainda. Eles vão aumentar para $100. Ó, o ventilador agora custa $100. Ó, você tem dinheiro sobrando aí, paga o que eu estou pedindo. Não se encaixa muito, mas encaixa para você entender como é que essas coisas funcionam no mercado. Tá vendo o álcool em gel atualmente? Primeiro, tá fácil arrumar álcool em gel? Não, tá grande procura em álcool em gel. Se você pegasse há 2 meses atrás, ia ter álcool em gel sobrando em prateleira. E como que ia estar o preço dele? Lá embaixo. O álcool em gel hoje em dia, você vai gastar aí, por exemplo, tem gente vendendo 200 gramas de álcool em gel por R$20, por R$15, né? Um preço absurdo por 200 gramas. Mas o que? A grande procura levou a isso. Claro que tem um órgão, PROCON, que pode segurar isso aí atualmente, né? Mas geralmente no mercado não tem como controlar isso, né? Mercado geral, não o supermercado que você vai fazer as compras com a sua mãe ou com seu pai, tá? Deu para entender um pouquinho como que seria essa procura, essa concentração de renda que eles tinham lá? Outra característica, a recuperação da economia na Europa. Perceba, a Europa já passou alguns anos depois da guerra e ela está se recuperando. Chega uma hora que ela pouco a pouco ela vai parando de comprar os produtos norte-americanos. Por quê? Porque ela já consegue produzir algumas coisas lá por conta própria. E os Estados Unidos demoraram a sacar que eles não iam comprar isso aí durante a vida toda, né? Chegou uma hora que os Estados Unidos estavam mandando os caras, ó, sinto muito, não preciso mais disso, estou produzindo isso aqui mesmo. Estou produzindo isso aqui na Alemanha, estou produzindo isso na Inglaterra, na França, certo? Então a recuperação da economia da Europa acabou ajudando a causar essa crise nos Estados Unidos, certo? Perceba, isso está englobado junto com a superprodução. E a outra coisa foi a especulação na bolsa de valores. As pessoas tinham ações, né?
acabavam sempre comprando cada vez mais, sem nenhum nível de controle, e depois aqueles efeitos cascata que eu comentei com vocês anteriormente, certo? Esse efeito cascata levou a uma queda da bolsa, certo? Então, essas são 5 características que eu posso marcar para vocês que causam a crise nos Estados Unidos, certo? Vai ser só nos Estados Unidos essa crise? Não, claro que não. Os Estados Unidos é a grande potência no mundo, né? E claramente não vai ser apenas nele. Por quê? Perceba, a Europa ainda necessita do dinheiro, dos empréstimos deles de alguns produtos. A América do Sul também. A América do Sul vendia algumas coisas para os Estados Unidos, então dependia daquele dinheiro que eles compravam, certo? Por exemplo, se a gente pegar a Europa, tem os países que ainda estão destruídos e ainda precisam do dinheiro americano, né? E outra coisa, esses países não têm dinheiro para pagar o que eles já pegaram de empréstimo. Então os Estados Unidos, mesmo que quisesse cobrar eles, não ia ter como pegar de volta nesse momento. Isso vai ser causado, então, justamente por conta do liberalismo, certo? Esse sistema liberal dos Estados Unidos tinha durante o capitalismo, vai levar uma grande baixa, vai perder popularidade, especialmente na Europa, e vai começar a surgir outras vertentes. Por exemplo, vai ter a ascensão do fascismo na Itália, vai ter a ascensão do nazismo na Alemanha, vai dar uma grande popularidade para a União Soviética, que a União Soviética, vocês sabem, era contra o capitalismo. O que eles pregavam? O socialismo, tá? O comunismo. Então perceba, eles vão começar a deixar de lado o liberalismo e pensar em outro sistema de governo, né? Outro sistema econômico, certo? E no Brasil, como é que foi? Vou até jogar. O Brasil, vou jogar a imagem depois, deixa eu explicar primeiro. O Brasil, mais de 70% da exportação do Brasil era de café, tá? O Brasil basicamente só exportava café. Desses 70%, né, 60% ia para os Estados Unidos. Ou seja, quase tudo ia para os Estados Unidos. Quase todo o café era mandado para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estão numa crise, você acha que eles estão preocupados em tomar café? Não, realmente não estão. Então eles vão parar de comprar o café brasileiro vai começar a ser estocado, né? Eles vão começar a criar grandes celeiros e vão começar a guardar o café, porque eles acreditaram que essa crise ia passar rápido, e não passou rápido. Durante o governo Vargas mesmo, né? Vai ter um episódio que vai chamar, não só várias vezes, né? Vão fazer a queima dos cafés, né? Vou colocar a imagem aqui agora para você ver. O que é isso? Como não comprava o café, o pessoal estocava para vender futuramente. Só que quanto mais café você produz, mais você desvaloriza o preço dele. Para você conseguir manter um certo valor nele, o que o governo Vargas fez? Comprava o café desses produtores e queimava. Por quê? Porque assim você diminui e deixa, querendo ou não, deixa o preço dele um pouco mais elevado, né? Porque quanto menos produto, maior é o valor, certo? Então eu vou tirar a imagem agora, tá? Tirando a imagem. Vamos falar, para finalizar essa aula, vamos falar sobre o New Deal, né? Vou colocar a imagem aqui do New Deal, certo? Esse é um plano de política de reformas sociais, né? Com intervenção estatal na economia. Perceba, o liberalismo não deu certo, então agora a gente vai ter que intervir, né? O Estado intervém. Tudo bem? Vou tirar. Quem vai ser o grande responsável por fazer isso? O grande responsável por fazer isso vai ser Franklin D. Roosevelt, né? Ou Franklin Delano D. Roosevelt. Quem foi esse cara? Esse cara ele foi presidente dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção. Ele que idealizou esse plano New Deal. E o que esse plano tinha? Basicamente, esse plano ele restringia a produção exagerada. Lembra daquela superprodução que tinha antes? Então vamos restringir isso. Para de produzir, que não tem ninguém para comprar. Certo? Os Estados Unidos está falido. A gente vai deixar esse pessoal sem trabalhar, sem ter dinheiro para comprar as coisas para comer? Não. Primeira coisa que ele institui, mantém os salários altos. Por quê? Se você mantém os salários altos, as pessoas continuam tendo dinheiro, continuam gastando, e isso faz a economia girar. Outra coisa, diminui a carga horária de trabalho. Por que diminui a carga horária de trabalho?
Porque de vez de você ter um empregado, você pode ter dois. E assim tem mais gente para fazer a economia, só que você precisa pagar. E o governo dava ajuda nesse pagamento, certo? Então, ó, por exemplo, se uma pessoa trabalhava lá 12 horas diárias, né, ela vai começar a trabalhar 6, justamente para ter outro empregado para dividir essa tarefa com ela. Então, cada um trabalha 6. O que mais? Um dos principais pontos desse plano era a realização de obras públicas para gerar emprego. Por que é bom você fazer obras públicas? Você faz obras públicas, isso fica no seu país, né? Isso ajuda a comunidade, ajuda o município, ajuda o estado, né? E você fazendo isso, você dá emprego para aqueles que estão desempregados. Você, querendo ou não, dá um meio de subsistência para ele. Você pagando ele, ele compra as coisas que ele precisa de outro fornecedor. E assim a economia vai indo, as pessoas vão se recuperando. Por exemplo, pra vocês terem uma noção, 122 mil edifícios foram construídos por conta dessas obras públicas. 77 mil pontes, 285 aeroportos, ou seja, os Estados Unidos pegou uma crise e utilizou ela para melhorar a sua infraestrutura, né? Para fazer com que o país crescesse. Olha a quantidade de obras que foram criadas. O que mais que ele vai fazer durante esse plano? Ele vai regulamentar leis bancárias, né? E leis para empréstimos. Ou seja, olha, banco, vocês precisam ser mais responsáveis com os empréstimos que vocês estão fazendo, né? Então, colocou leis para banco que eles deveriam seguir determinadas, vamos dizer assim, regras, certo? E empréstimos, tinha que ter um cuidado para você fazer empréstimo. Não vai ficar fazendo empréstimo aí muito facilmente, não. Senão a galera pega mesmo e vai acontecer o que aconteceu anteriormente. Tudo isso, toda essa crise que os Estados Unidos passou, depois da crise de 29, né? Esse período declinado, né, da economia, de uma vertente caída, só vai se resolver após a Segunda Guerra Mundial, né? Eles vão ter uma economia de guerra, vão participar da Segunda Guerra Mundial, né? Claro, vão entrar no finalzinho dela, a gente vai falar nisso nas próximas aulas, mas de fato os Estados Unidos só vai se recuperar economicamente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Só para a gente terminar de falar do Franklin Roosevelt, vou falar só uma curiosidade dele. Vocês raramente vão encontrar alguma foto desse presidente em pé. O Franklin Roosevelt, se você pegar, você pode ver todas as fotos que você vai ver dele praticamente são dele sentado. Ele pegou poliomielite, né, aos 39 anos. E isso fez com que ele perdesse a força das pernas. Então ele era um cadeirante, só que isso é pouco divulgado. A grande maioria, pelo menos da população naquela época, não sabia que ele era cadeirante. Tanto que eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, ó. Essa imagem, ela na verdade é quase no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Onde está os países da aliança aí. Ou seja, a gente vai ter o Churchill, né, da Inglaterra, a gente vai ter o Roosevelt aí no centro, né, dos Estados Unidos, e vai ter o Stalin da União Soviética. Perceba, eles tiraram essa foto sentado justamente porque o Roosevelt, ele era cadeirante, né, e ele não queria demonstrar isso para, vamos dizer assim, popularizar isso para os Estados Unidos, certo? Então eu vou tirar a imagem. Gente, a aula foi essa, espero que vocês tenham aproveitado, certo? Façam as atividades, tá? Que eu vou passar no grupo, no Google Sala de Aula, tudo bem? Eu vou explicar certinho para vocês no grupo depois, vou mandar o código para vocês. Provavelmente vocês já vão estar assistindo isso por conta do código, não sei porque eu estou falando, mas tudo bem. Antes de vocês fazerem a atividade, por favor, leiam um capítulo do livro. Tá? Vocês precisam ler o capítulo antes de fazer. Não basta só a minha aula, vocês precisam ler. E outra coisa que eu quero que vocês façam, e vai aparecer aqui embaixo também, tá? Que é as atividades no livro. Eu quero que vocês façam a atividade da página 79 e da página 80 e 81, tá? Façam as atividades, isso é para fixação desse conteúdo, certo? E depois de uns dias eu vou jogar ali as respostas dentro do mural do Google Sala de Aula para vocês conseguirem corrigir. Tudo bem? Fiquem com Deus, se cuidem, lavem bem as mãos, certo? E acho que é isso. Espero que tenham gostado.
Um beijo e um queijo a todos. Tchau, tchau.